olhando de um modo um pouco mais específico dentro da relação da aula, o passo a passo, desde a pesquisa até a noção da ação da docência, tendo por base todos os itens que constituem uma aula, nível cognitivo, normas, condutas, enfim, todas aquelas questões que nós já discutimos. A organização da aula exige alguns pontos. Primeiro ponto é uma organização científica, a busca da razão científica, do conhecimento sócio-histórico acumulado. Metodologias dentro desse conhecimento, técnicas dentro dessas metodologias. Essa primeira parte da organização da aula é a pesquisa da aula. O primeiro pesquisador sobre um conteúdo da aula é o próprio professor. A partir dessa pesquisa, então, eu consigo enxergar a situação da aula, ou seja, qual é a sua relação didático-pedagógica. Aí eu consigo começar a entender o ensino e a aprendizagem. Fatores que eu preciso ponderar nessa perspectiva do ensino e da aprendizagem. Como é que eu vou administrar meu espaço, meu tempo, as pessoas que estão me escutando, condições da aula em si? Eu preciso ter uma noção de administração, inclusive de planejamento estratégico. Aonde a aula começou, aonde a aula vai chegar. Em termos de currículo, qual é a base curricular? O que eu estou ensinando é a base curricular para qual sequência? Para que se possa, então, entender aonde está esse conteúdo. A partir disso, as relações sociopolítico-ambientais, valores dessa aprendizagem, a conversa, a apólices que se tem dentro da estrutura da aula em si, que tipo de ambiente se trabalha, que tipo de valores se propõe dentro dessas perspectivas. E então a perspectiva da avaliação. Todo esse processo é a organização da aula. Desta forma, consegue-se enxergar as relacionabilidades que ocorrem na aula, entre pesquisa, ensino e aprendizagem e a administração da aula, até chegar na razão avaliativa. E então é que se pode enxergar a ação no processo da docência, ou melhor, na ideia do ensinar e do aprender. Lógico, ponderando percepções, ponderando as concepções, ponderando os princípios e ponderando os valores, tanto dos professores, que são os planejadores, quanto dos alunos, que são, junto com o professor, os construidores do conhecimento. Não há passividade, os dois são autores da aula, os dois trabalham a aula. O primeiro pesquisador, sem dúvida, é o professor que está estruturando a sua aula, mas o aluno precisa também aprender um pouco da pesquisa a partir dessa teoria. Uma outra perspectiva um pouco mais aprofundada é o planejamento da aula prática. E aqui nós já colocamos um pezinho dentro da ideia do instrumento ou dos indicadores de avaliação para discutir aulas práticas. A aula prática dá-se sobre um evento, é claro que ponderando fatos, regularidades, registros, todos esses processos dentro do evento, tal qual a base do diagrama do Wedegoin, que já foi conversado. Dentro desse evento, qual é o fenômeno de interesse? O que eu vou discutir? Dentro do fenômeno, quais perguntas eu posso propor? Qual é a abertura para eu receber novas perguntas? Dentro da ideia das perguntas de interesse. Como é que eu trabalho a estrutura em si? Quais são os conceitos que eu vou utilizar nessas perguntas dentro desse evento? Quais condições essenciais para que eu dê essa aula? Quais são os objetivos da aula, geral e específicos? Passo a passo na atividade prática. Diagnósticos, posso utilizar pré- e pós-teste e posso utilizar também avaliações processuais ao longo do processo. Quais materiais, incluindo as condições essenciais? Quais todos os materiais serão necessários? Eu vou utilizar um caderno, vou fazer desenhos, então isso vai ter que entrar lá. Determinado tipo de caderno, determinado tipo de lápis, que tipo de desenho vai ser feito. Roteiro de procedimento é melhor ser entendido como possíveis passos dentro da estrutura da atividade prática, mas é exatamente o passo a passo. Registros e representações, como é que eu, ao realizar a atividade prática, vou registrar e representar os eventos, fatos dentro desses eventos? Que variáveis nesses fatos? Estas variáveis estão relacionadas aos objetivos. O que eu pretendo que o meu aluno entenda? O que eu pretendo que ele descubra? O que eu pretendo que ele pergunte a partir dessas variáveis? Resultados teóricos, aqueles que já estão na teoria, eu preciso consultá-los, lembrando que o primeiro pesquisador de uma proposta é sempre o professor. Que expectativas eu tenho sobre os meus alunos? O que eu depreendo que eles vão aprender? O que eu depreendo que eles estabelecerão como valor? O que eu depreendo que eles terão como dificuldades, por exemplo, ao executar a prática? E qual é o resultado prático? Qual é a efetividade prática deste trabalho que foi desenvolvido?
Que tipo de categorias de trabalho existem? Quanto ao modo, quanto ao tipo. Quanto ao modo, é como eu preparo a aula. Quanto ao tipo, é como o aluno realiza a aula. Eu preparo uma aula que seja só demonstrativa, que seja só interativa ou que sejam ambas, demonstrativa e interativa. Geralmente as aulas são dessa maneira, demonstrativas e interativas. Que tipo de aula o aluno vai fazer? Ele vai mexer só com quantidades e conceitos ou só com conceitos? Geralmente o que se faz é um problema conceitual, uma evidência numérica, um resultado conceitual combinado com essa evidência numérica. Então será semi-quantitativa. O que valida a atividade? Ou seja, o que mostra para o aluno que realmente a atividade funcionou? O que faz com que ele entenda que a atividade deu certo, teve resultado? Quais respostas de conhecimento e de valor? E onde mais eu posso usar esse modelo? Aonde mais eu posso expandir essa atividade prática? Aonde mais ela tem aplicabilidade? Nessas condições é que entram os resultados teóricos. Quem mais trabalhou com esse tipo de conceito? Quem mais trabalhou, buscou esse tipo de ideias? Essas ideias que eu tive, desenvolvi, trabalhei com os meus alunos, podem ser trabalhadas em quais outros conteúdos, em quais outras situações, quais outros eventos. Desta forma, dessas linhas gerais, e essas linhas gerais são extraídas a partir do diagrama ADI criado pelo professor Santos, é que se tem a base para que se proponha, então, os indicadores de avaliação sobre atividades práticas que nós vamos ver a seguir.